Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Hoje vai ser uma live muito legal, um tema muito interessante que eu pensei em falar. Boa noite. Essa semana me ocorreu esse tema e eu falei, é um bom tema pra gente conversar, que é muito importante pra gente aprender a educar com respeito, aprender a não cair no autoritarismo nem na permissividade, encontrar o equilíbrio, né? Volta e meia eu tô falando aqui no Instagram sobre a gente ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na prática, como a gente pode fazer isso, e a gente vai refletir sobre algumas coisas muito importantes para nos dar base para isso, para a gente não cair nem no autoritarismo e nem na permissividade. E até hoje eu durante o dia tentei organizar algumas coisas pra gente conversar aqui, tem muitas coisas na minha mente e eu não coloquei nada no papel, tá tudo na minha mente. Daí eu comentei com a minha irmã agora, falei, nossa, ainda não escrevi nada no papel aqui das coisas que a gente vai conversar na live. Ela falou, meu Deus, se fosse eu tava chorando. Mas eu tenho muitas ideias e às vezes eu tenho dificuldade de colocar no papel, não sei se você é assim. E hoje foi um dia desses. Mas eu tenho aqui na minha mente tudo que nós vamos conversar hoje. E eu já pensei também em alguns exemplos práticos pra gente conversar hoje, pra entender melhor isso, tá? E eu quero começar falando com vocês então sobre. Oi, Aline, tudo bem, Aline? A Aline já foi prof do João, né? Prof. Aline, do meu filho mais novo. E o João gostava muito, saudades da escola, saudades da Prof. Aline. Então vamos começar falando sobre essa frase de que a gente inevitavelmente vai desagradar o nosso filho no nosso processo de educar. E eu quero explicar para você isso, para nós entendermos isso com bastante clareza. Por quê? Porque em muitos momentos a gente vai para os extremos na educação dos nossos filhos. E um dos extremos é a ideia equivocada de que a gente precisa fazer o nosso filho sofrer para ele aprender, né? Então, esse... Que legal, Aline! Eu também amo demais o seu trabalho como professora. Então, a nossa ideia, muitas vezes a nossa ideia tradicional da educação é que para a criança aprender ela precisa sofrer, né? Então, sabe quando a gente fala assim, a criança precisa de disciplina? Nossa, precisa disciplinar essa criança. O que é o disciplinar na nossa cabeça? É punir a criança, fazer alguma coisa para ela sofrer, isso que é disciplina. Então, eu preciso disciplinar essa criança, senão ela não vai ser bem educada. Eu preciso disciplinar ela, senão vai dar ruim, né, na educação dela. E isso é fruto de essa ideia, uma ideia equivocada, uma crença equivocada que nós temos a respeito da educação e a respeito da forma de educar a criança. Então, disciplinar a criança não é punir ela, não é causar sofrimento a ela, né? Então, nós, enquanto adultos, não precisamos causar sofrimento à nossa criança intencionalmente para que ela aprenda habilidades de vida, para que ela aprenda como se comportar bem, né? Ou como deixar de se comportar mal, por exemplo. Tá? Então, essa é uma ideia equivocada que nós temos a respeito da educação, que disciplina é impor sofrimento à criança, que para a criança aprender, ela precisa sofrer. E quando a gente tem essa ideia equivocada, a gente educa com base na punição. A criança fez algo errado, ela vai ser punida. A criança fez algo errado, ela precisa sofrer
por causa daquilo, ela precisa ficar de castigo, ela precisa às vezes apanhar, ela precisa perder um privilégio para ela aprender a não fazer aquilo novamente. Mas quando a gente tem essa ideia equivocada de educação e quando a gente educa com base na punição, o que de fato a gente está ensinando para nossa criança? A gente passa para ela muitas crenças equivocadas, de que ela não é boa o suficiente, de que em vez da gente encorajar a criança a agir bem, em vez da gente encorajar a criança a se comportar melhor na próxima vez, a gente está desencorajando a criança. E a gente está passando a ideia para ela de que ela não é boa o suficiente, de que ela só é amada quando ela faz certo, quando ela faz errado ela não é amada, que ela não é capaz de se comportar bem. E aí a gente não dá para ela ferramentas para ela se comportar melhor das próximas vezes. A gente simplesmente, na prática, acaba fazendo ela sofrer, né, pagando por um erro que ela teve, mas não ajudando ela a se comportar melhor das próximas vezes. Daí o que acontece? Isso eu falo bastante para vocês aqui, né? Aqui no Instagram a gente conversa muito sobre isso, sobre o tanto que educar com base na punição não é saudável, o tanto que educar com base na punição é, na verdade, impor sofrimento ao nosso filho e não ajudar ele a se comportar melhor das próximas vezes. E daí, o que acontece? Às vezes, quando a gente está migrando dessa educação tradicional para uma educação com respeito, quando a gente está migrando dessa educação tradicional que tende mais, às vezes, para o autoritarismo, para uma educação com respeito, para uma educação consciente, e quando a gente entende que punir não é o caminho, que a gente não vai fazer a nossa criança sofrer e a gente não precisa fazer a nossa criança sofrer, que disciplina não é causar sofrimento ao nosso filho, o que pode acontecer? A gente ir para o outro extremo, que é, então, o meu filho não pode sofrer. Então, o meu filho, eu não posso desagradar o meu filho. E talvez a gente possa cair nesse outro extremo. E aí eu quero conversar com você um pouquinho sobre a nossa noção de equilíbrio. Porque o que eu gosto de pensar em equilíbrio, o equilíbrio ele não é algo estático, né? Então, o equilíbrio não é assim, eu tô aqui no autoritarismo e daí agora eu vou equilibrar para uma educação com respeito. E aí eu venho aqui naturalmente, né? Venho aqui num caminho super tranquilo e chego até o equilíbrio. Não, o equilíbrio normalmente é o equilíbrio dinâmico. E a gente tende a fazer o quê? Esse caminho de sair do autoritarismo e, às vezes, ir para o outro oposto, ele é natural. E ele faz parte da gente encontrar o equilíbrio. Então, assim, eu não quero nada parecido com aquilo, eu não quero causar sofrimento ao meu filho, eu entendi que eu não quero educar com base na punição, e eu entendi que isso não é bom pra ele. E aí, às vezes a gente tende a se afastar disso daqui e ir um pouco mais em direção a esse outro extremo. Travando muito, Gi, ó. E a gente vai fazendo equilíbrio. Já sabem que é a Gi que tá... Já até conhecem você, Gi. Pessoal, então, pra vocês tá travando? Só me dê um ok se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se a imagem tá boa, ou se tá travando pra todo mundo, se caso o problema é aqui ou o problema é com a internet da Carol. Só me dê um feedback aí. Me digam. Enquanto isso, eu vou falando, tá bom? Que às vezes tem o delay aqui enquanto eu falo, até vocês ouvirem e até vocês responderem. Tá beleza aí, Aline? Me dê um feedback, por favor. Eu vou falando e vou vendo a resposta de vocês. Então é o seguinte, a gente tende a ir de um extremo pro outro. Beleza? Beleza? Então, Carol, provavelmente seja a tua internet, tá bom? Dá uma checadinha aí que o resto do pessoal falou que tá tudo beleza. Então vamos continuar. E aí, obrigado pelo feedback de vocês. Aí, a gente tende a fazer fazer esse movimento porque faz parte da gente encontrar o equilíbrio. E a gente vai fazendo esse caminho, né? Que faz parte do equilíbrio. Então a gente tá o tempo todo aprendendo, a gente tá o tempo todo se observando, a gente tá o tempo todo
né, observando a nossa educação, observando os nossos filhos. E aí, eu quero então hoje na nossa live ajudar você a ir encontrando esse equilíbrio. Ajudar você a não cair nem no autoritarismo e nem se afastando do autoritarismo, ter medo de deixar o seu filho sofrer em alguns momentos e entender que isso em alguns momentos é necessário e que em alguns momentos você vai desagradá-lo e isso faz parte do processo. Então a gente vai conversar sobre isso e entender sobre isso na prática. Então, eu quero dizer para você, você não precisa fazer o seu filho sofrer, punindo ele, castigando ele, para ele aprender, tá? A gente não precisa impor sofrimento ao nosso filho propositalmente, porque foi isso que nos ensinaram. Que a criança, isso é fruto de crenças equivocadas, de que a criança é naturalmente má e ela ouve e não obedece, e se a gente não disciplinar, ela não aprende, tá? Isso é equivocado, isso não nos leva para lugar nenhum, isso não ajuda a criança a se comportar melhor, pelo contrário, ajuda ela a se comportar pior e ajuda a empilhar dentro dela crenças equivocadas sobre ela mesma, sobre as outras pessoas, de que ela não é amada, de que ela não dá conta de se comportar bem. E ao mesmo tempo, nós não podemos cair no outro extremo de que não permitir que os nossos filhos sofram e achar que a gente não dá conta de ver os nossos filhos sendo desagradados ou sofrendo. Então, vamos conversar sobre isso na prática. A Aline, ó, tô vendo os comentários de vocês. Com crianças pequenas é mais fácil usar a disciplina positiva, tenho dificuldades com os adolescentes. Por que, Aline, isso? Porque as crianças pequenas, elas têm, vamos supor, 2, 3 anos que a gente usou a educação tradicional com elas. E os adolescentes têm 10, 11, 12, 15 anos que a gente está, talvez, educando equivocadamente. Então, o processo, ele demora mais. O processo de mudança com eles, ele é um processo mais longo, mas eu quero dizer para você, ele funciona, dá certo, então não desiste. Continua estudando, continua ouvindo. Tem inclusive um livro que chama Disciplina Positiva para Adolescentes, que se você tem adolescentes na sua casa, você pode ler, fala especificamente sobre adolescentes e funciona muito, tem muitos resultados para adolescentes, porque no fundo o que os adolescentes precisam é de conexão e eles querem muito isso. Então, o processo é mais longo, mas funciona assim. Carol, você tá fazendo tudo errado? Então, fica junto com a gente, junto com a gente, porque é possível a gente encontrar esse equilíbrio e é possível a gente educar com consciência. Então vamos continuar. Na prática, eu quero dar alguns exemplos práticos para vocês de coisas que acontecem com o meu filho para a gente entender esse equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade, não cair em nenhum desses dois extremos, tá? O que é então o meu filho sofrer e eu poder ver ele sofrendo, embora eu não precise impor sofrimento ao meu filho para que ele aprenda, tá? Eu vou usar um exemplo clássico aqui de casa para exemplificar isso, mais do que um exemplo eu vou usar. O primeiro deles é um exemplo clássico aqui de casa, que é o tempo de videogame deles, tá? Então, olha só, o que aconteceu aqui em casa? Os meus filhos estavam tendo problema, a gente estava com um problema que era o tempo de videogame. E eles estavam passando mais tempo no videogame do que eu gostaria que eles passassem, do que é saudável para eles, porque na verdade a questão não é nem o que eu gostaria, a questão é estavam passando mais tempo no videogame do que era saudável para eles. E aí a gente precisava encontrar o equilíbrio, tá? Para isso. Aí, o que a gente fez? A gente sentou, conversou, eu falei, a gente tá tendo um problema aqui em casa, a gente precisa resolver esse problema, o que a gente vai fazer? A gente sentou, conversou e fez um combinado. O nosso combinado, eu, meu filho mais novo, meu filho mais velho, ia ter o horário certinho para jogar videogame, a gente escreveu, colocou na parede esse horário e tudo mais. E aí, fizemos o combinado. O que aconteceu? Nos primeiros, na verdade, em vários momentos, num primeiro momento, eles não estavam acostumados a cumprir o combinado e é um processo até eles aprenderem. Então,
os meus filhos no começo resistiam ao combinado. Então eu falava, gente, ó, falta 10 minutos para terminar o horário do videogame. E aí eu voltava e falava, ó, agora terminou o horário. No começo eles não queriam desligar, eles resistiam, eles não queriam, né, não queriam desligar, queriam continuar mais, queriam tentar me convencer e tudo mais. O que acontece nessa situação, tá? Numa situação dessa, primeiro, eu já tinha conversado, eu já tinha explicado, a gente tinha feito o combinado. Se a gente vai pro extremo do autoritarismo, de que a criança precisa sofrer para aprender, o que vem na nossa cabeça nesse momento? Eu já ensinei para esse menino. Oi, Dionísio, tudo bem? Eu já ensinei para esse menino, eu já expliquei para ele, já falei, e ele é um desobediente, não tá me obedecendo. Então, você quer saber? Eu vou desligar esse videogame, vocês vão ficar sem videogame uma semana, eu vou jogar esse videogame no lixo. Sabe aquele tipo de coisa? Vocês não sabem jogar videogame? Não tem noção desse negócio? Então eu vou tirar videogame, que videogame não pode ter nessa casa. Porque vocês não me obedecem, porque vocês não me ouvem. Isso tudo o quê? Vai fazendo a criança se sentir mal. É a gente fazendo a criança se sentir mal pra ver se ela aprende, entendeu? Enfim, vai ficar tanto tempo sem videogame, vocês não estão me ouvindo, aquela ladainha, às vezes grito, às vezes deixa de castigo, tira o videogame e tudo mais. Então, isso é o quê? Tenho que fazer minha criança sofrer, porque ela não está me ouvindo, não está me obedecendo, senão ela não vai aprender, certo? Não funciona. Não funciona porque não ajuda o seu filho veja bem, a gente se colocar no lugar do nosso filho, da criança, né? Então, ele estava acostumado a jogar um X de horas, talvez que fosse mais do que o nosso combinado. Agora, ele precisa criar um novo hábito. Para ele, o que é melhor? Para ele, o que ele quer? Ele quer parar de jogar o videogame e quer fazer uma outra coisa que talvez naquele momento seja menos interessante para ele? Não é o que ele quer. E ele precisa exercitar, então, nesse exemplo, o autocontrole dele, ele precisa exercitar a disciplina dele, ele precisa entender que a gente nem sempre vai fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, e isso são todas as habilidades de vida que a gente vai ensinando a criança num processo. A gente vai ensinando com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. A gente vai ensinando com o tempo. Então, a gente fez o combinado. Quando eles resistiam, eu poderia ir para esse extremo do autoritarismo, ou eu poderia ir para o outro extremo de não saber desagradar o meu filho. Então, ele não tá conseguindo fazer, ele não tá conseguindo, né? Pra ele é muito ruim, ele chora, eu não quero ver ele chorando, eu não quero ver ele sofrendo, então tá bom, joga mais um pouquinho. Ou eu não quero me indispor, né? Eu não quero ter que manter a minha decisão e lidar com o meu filho chorando, por exemplo, porque às vezes o choro do nosso filho é muito incômodo e a gente não sabe lidar com o choro e com a frustração do nosso filho. E aí, pra não ter que lidar com essa frustração, com esse choro, e às vezes até um estresse pra mim, né? Pra nós enquanto pais, não ter que lidar com esse estresse, então fica mais um pouquinho. Então tá bom, joga mais 10 minutinhos. Então mais meia hora. E aí, o combinado que a gente fez, a gente não consegue manter. A gente não consegue manter o combinado que nós mesmos fizemos com a criança, que é o melhor pra ele, e a gente cai no extremo da permissividade. Então, nessa situação, o que eu fiz? Eu entendi que eu estava respeitando o meu filho, eu não precisava impor sofrimento a ele, e naquele momento eu ia ter que desagradá-lo. Porque se eu quisesse ensiná-lo habilidades de vida, se eu quisesse auxiliar ele na disciplina e tudo isso que eu falei pra você, eu ia precisar manter a minha firmeza e a minha gentileza ao mesmo tempo, cumprindo o que a gente combinou. Então eu já contei esse exemplo para vocês e falei o que eu fazia. Eu falava, eu sei que você não quer, eu sei que você tá chateado, que você gostaria de ficar mais e a gente vai precisar cumprir o que a gente combinou. Você quer desligar a TV ou quer que eu desligue? Aí, em alguns momentos, eles desligavam, um pouco emburrados. Em alguns momentos, eles não desligavam. Eu falava, então licença que a mamãe vai desligar. E eu ia lá e desligava. Então, com gentileza e firmeza, eu cumpria o combinado. Com gentileza e firmeza, eu desagradava. Né? Com gentileza e firmeza, eu deixava que eles sofressem. Porque daí o que acontecia? Em alguns momentos, o meu filho mais novo chorava.
E aí, se eu tô na velha educação, pô, não pode chorar, não pode expor a frustração dele, não pode se frustrar. Então tem que obedecer e tem que obedecer calado. Não pode chorar e não pode se frustrar, mas tudo bem. Eu entendo que ele é uma criança e é difícil para ele desligar aquele videogame naquela hora. E você pode chorar, não tem problema, você pode se frustrar. Inclusive, se você precisar, eu tô aqui para que você se acalme. Você pode me dar um abraço, a gente pode se acalmar juntos e a gente vai cumprir o combinado. Então, esse é um exemplo. E nesse caso ele desce birra. Como eu agiria? Carol, tem uma live aqui no meu Instagram, a live da semana passada, inclusive, eu falei só sobre birras, tá? Então, se você quiser aprender a lidar com birras passo a passo, você ouve aquela live, é mais de 1 hora falando só sobre birra, o que fazer em caso de birra, tá? Se ele se esperneasse, aí você tem várias opções que você poderia fazer. Uma delas pode ser você tentar várias opções para ajudar ele a se acalmar, você pode tentar várias opções para ajudar ele a lidar com a frustração dele e ele não aceitar nenhuma. Uma opção é você deixar ele chorando, por exemplo, mas não assim, tipo, você tá chorando, então se lasque aí sozinho, que eu vou sair daqui que eu não aguento mais ouvir seu choro. Isso é a gente causar sofrimento ao nosso filho. Mas a gente pode falar pra ele, ó, eu tentei te ajudar a se acalmar de várias maneiras, você não quer um abraço, você não quer a roda de escolhas da raiva, que eu expliquei tudo na semana passada. Então, quando você se acalmar, a gente pode voltar a estar junto, por exemplo. E você pode sim deixar o seu filho passando pela frustração e pelo sofrimento dele, até que ele se acalme, tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo que eu quero dar pra você, pra gente entender bem essa questão de nós vamos fazer o nosso filho sofrer, nós vamos fazer o nosso filho sofrer, não. Que os nossos filhos irão sofrer, e isso é importante às vezes, e tá tudo bem. O outro exemplo que eu quero dar pra você é o do... Eu ia dar um outro exemplo no meio, que nossa, agora me fugiu da mente. Mas eu vou dar um exemplo do... Ai, qual que era? Preciso lembrar. Eu quero falar, então, o terceiro exemplo que eu iria falar, que é de uma situação que a gente teve recentemente aqui em casa em relação a comprar brinquedos, tá? Vamos ver, tem um comentário aqui. Quando o adolescente não cumpre os combinados com relação ao celular, é válido usar Family Link para restringir o horário? Eu não conheço o que é Family Link, Aline. Quando o adolescente não cumpre os combinados com relação ao celular, é válido usar, deve ser alguma coisa para restringir o horário. Pode ser uma ferramenta se você conversar com ele antecipadamente, tá? Tipo, desligar automaticamente, deve ser, né? O celular, você pode conversar com ele, você pode ser uma ferramenta se for usada com respeito, tá bom? Com gentileza, e não como forma de castigar, tá? Um outro exemplo que eu queria te dar é o seguinte. A gente teve uma situação, a gente precisava ensinar uma habilidade pro Isaac, ele tava ganhando muitos presentes. Foi aniversário dele, foi aniversário do irmão recentemente, nos últimos meses do ano passado. E ele tava ganhando muito dinheiro e tudo mais, comprando muito presente. E tudo bem, não tem problema ganhar muito dinheiro e comprar muito presente. Mas o que a gente percebeu? Teve uma última situação que ele ganhou da minha avó um dinheiro. E aí a gente tava tentando conversar com ele sobre a questão do cuidado dos brinquedos. Ele tinha ganhado vários Beyblades, não sei quem tem filho homem aí sabe o que é Beyblade, que é um negócio caro pra caramba, um brinquedinho desse tamanho, que é super caro, e ele tinha ganhado alguns desses. E aí, esses Beyblades, eles se desmontam, e aí vai peça pra tudo quanto é lado, porque eles batalham, e daí às vezes eles desmontam, né? E aí eles terminavam de jogar, e aí eu falando, filhos, vocês precisam guardar os Beyblades, porque senão vai perder as peças e tudo mais. E aí eu tava tentando ajudar eles nesse processo, né, de conseguirem cuidar melhor dos brinquedos, pra não perderem. E aí a gente foi tendo algumas estratégias e tudo mais, e aconteceu que os Beyblades foram se perdendo. E aí ele tinha ganhado uns 6, mais ou menos, novos, assim.
E aí, não sei o que aconteceu, eles simplesmente foram sumindo, e eu, filhos, cadê os Beyblade? E eu perguntando e tá. Até que quando a gente foi parar pra tentar organizar todos os brinquedos, tava faltando peça e tudo mais. E aí, na educação tradicional e punitiva que a criança precisa sofrer para aprender, o que que a gente faz? A gente briga com a criança, a gente dá bronca, deixa de castigo. Então nunca mais eu vou comprar Beyblade pra você. Você não sabe mesmo cuidar dos seus brinquedos. Você não ouve o que eu falo e aquela coisa toda, né? De trazer culpa pra criança, de punir a criança, de disciplinar naquela velha educação, né? E sendo que, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ensinar para a criança habilidades de vida. Nesse caso, eu preciso ensinar para ele o cuidado com as coisas que ele tem, eu preciso ensinar para ele a valorizar aquilo que ele ganha, por exemplo, né? E a gente ensina isso na prática, ajudando a criança de forma prática, a gente ensina conversando sobre isso e etc e tal. E aí, ele ganhou mais um dinheiro recentemente, e o que ele queria fazer? Que a gente foi na loja para ver alguns brinquedos e ele queria comprar Beyblades. E aí eu e o meu marido sentamos com ele para conversar a respeito disso. E aí a gente conversou com ele, filho, lembra que a gente falou dos Beyblades? E aí, ó, onde que estão seus Beyblades agora? Né? Vamos sair para procurar? Aí nós saímos juntos para procurar, juntamos tudo que a gente achou e formou acho que uns 3 Beyblade e outras peças, tava tudo perdida. Daí eu falei, ó, a gente precisa encontrar maneiras de cuidar melhor dos seus brinquedos, né? Olha só, a gente gastou tanto dinheiro para comprar esse daqui e agora eles não estão mais aqui. Agora eles se perderam. E como que a gente, né? Como que a gente vai achar estratégias para cuidar melhor disso? E agora, você tá com dinheiro para comprar, eu sei que você quer, e a gente vai esperar um pouco mais até comprar. Então agora a gente não vai comprar, porque a gente vai precisar aprender a organizar melhor os seus brinquedos. Eu vou te ajudar nisso, o pai vai te ajudar nisso, a gente vai, né? Quando a gente tem um problema, o que que a gente faz? A gente resolve esse problema. Então, como que a gente pode encontrar soluções para resolver isso? Aí a gente separou uma sacola para guardar os Beyblades. Então, essa vai ser a caixa dos Beyblades. Essa vai ser a caixa dos brinquedos. Depois que você terminar, a gente traçou algumas metas, né? A gente fez algumas sugestões para resolver esse problema de organizar os brinquedos. Eu falei, então, até você conseguir se organizar melhor, a gente não vai comprar os Beyblades. E aí, você acha que ele gostou disso? Ele não gostou, né, num primeiro momento. Então, e ele não precisa gostar. Ele não precisa olhar pra mim e falar: "Ah, mamãe, você está certa. Não vou então comprar mais Beyblades". Não, ele queria comprar, ele tinha o dinheiro, no primeiro momento ele chorou, né? Ele ficou sentido, ele queria comprar, ele insistiu, tentou argumentar, e aí a gente se manteve firme e gentil ao mesmo tempo. Então, em alguns momentos, eventualmente, nós vamos desagradar os nossos filhos. Em alguns momentos, eventualmente, isso vai acontecer. Por quê? Porque primeiro que não dá para agradar todo mundo o tempo todo e porque a gente precisa ensinar aos nossos filhos habilidades de vida. Então, o nosso objetivo não é fazer o nosso filho sofrer, porque se ele não sofrer, ele não vai aprender. O nosso objetivo não é causar sofrimento ao nosso filho. O nosso objetivo não é, né, envergonhá-lo, fazê-lo se sentir mal. Só que em alguns momentos, isso naturalmente vai acontecer. E a gente pode, com gentileza e firmeza, conduzir a situação para ensinar para ele habilidades de vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso encorajar o meu filho nesse processo. Filho, agora a gente não vai comprar por causa disso, disso, disso. Só que eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui e a gente juntos vai resolver então esse problema, e assim que você conseguir a gente se organizar melhor, cuidar melhor dos seus brinquedos, a gente vai poder comprar mais pra você. Até hoje ele veio conversar comigo sobre isso. Ele falou: "Mãe, será que a gente pode então", né, veio conversar sobre o que ele ia fazer com o dinheiro e tal. E aí a gente tem conversado sobre isso e estamos nesse processo. Me veio aqui a outro exemplo que eu ia compartilhar com vocês, que é
e veio e fugiu de novo. Que em alguns momentos... E que eu tava falando? Eu falei, em alguns momentos a gente vai desagradar o nosso filho. E tá tudo bem. Enfim, eu ia compartilhar um outro exemplo com vocês que falava a respeito disso. Da gente conseguir encontrar esse equilíbrio entre gentileza e firmeza, e em alguns momentos a gente vai precisar desagradá-lo sem que essa seja a nossa intenção, naturalmente. Ah, lembrei qual que era o exemplo. Deles naturalmente aprenderem a lidar com as consequências daquilo que eles fazem, das consequências naturais das escolhas deles, né? Então, outro exemplo que eu ia dar para você para ilustrar isso, tá? Se você tiver dúvidas em relação a esse equilíbrio, se enquanto eu tô falando você tem dúvidas sobre esse assunto, você pode perguntar que eu vou te responder, tá? Enquanto isso, eu vou dar um outro exemplo para você que é o seguinte. O meu filho, eu já contei em um outro momento esse exemplo aqui. A gente separou os suquinhos lá para ele levar para a escola de lanche. E ele tinha os suquinhos para tomar em casa e os suquinhos para tomar na escola. E eu falei, ó, esse daqui é para levar para a escola, então você não pode tomar esse aqui em casa, esse aqui é para você tomar em casa, a gente conversou e tudo mais. O que aconteceu? Ele e o irmão dele juntos fizeram um complô, né? Claro que brincando, né? Enfim, não planejaram isso por maldade, mas eles se uniram juntos e tomaram todos os suquinhos que tinham. Por quê? Porque eles são desobedientes? Porque eles não me ouviram, não me respeitaram? Não, porque eles são crianças. E naquele momento, eu não sei se ele lembrou do que eu tinha falado, talvez ele nem tenha lembrado. Naquele momento, ele pareceu melhor, ou talvez ele lembrou, mas ele não conseguiu se controlar. Pareceu melhor os suquinhos do que ele guardar para depois, para levar para a escola, por exemplo. Então, eles tomaram todos os suquinhos que eram destinados a levar de lanche para a escola. Tá, aí eu me deparei com aquela situação. Quando eu me deparo com essa situação e eu acho que meu filho precisa sofrer... Opa, entrou alguma coisa aqui. Alguém deve ter clicado errado. Quando eu me deparei com essa situação, o que se a gente acha que nosso filho precisa sofrer, a gente vai fazer? Fazer ele sofrer. Então, olha só o que você fez, você não me obedeceu, nananã, e fala, dá sermão, deixa de castigo. Então, por exemplo, você tomou os seus suquinhos, você vai ficar sem o teu videogame, que é uma coisa que não tem nada a ver com a situação, né? Então, porque você tomou o seu suquinho, agora você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, vai perder o privilégio. Isso não ensina habilidade de vida, isso faz o nosso filho sofrer sem ensinar habilidades de vida. E é a gente que impõe o sofrimento ao nosso filho. Isso é desnecessário, não é saudável, não auxilia o nosso filho, traz culpa, traz vergonha, traz sentimento de que eles não são bons o suficientes. Pois bem, ao mesmo tempo, ele tomou o suquinho que era destinado à escola. O que a gente pode fazer, por exemplo, nesse caso? Deixar que eles sofram as consequências naturais daquilo que eles fizeram. Qual que era a consequência natural daquilo que ele fez? Tomar o suquinho que era destinado à escola. Ficar sem o suquinho destinado à escola. Então, eu sentei com eles e conversei. Falei, ó, vocês tomaram o suquinho de vocês, que era para a escola. Então, agora, a próxima vez que você for para a escola, as próximas vezes, não vai ter suquinho para levar para a escola. Então, vocês vão precisar tomar água. E aí, eu fiz o lanche deles, só com as comidas. E daí, falei, então, na hora do lanche, vocês vão lá pegar água no bebedouro e vão tomar água e não vão ter o suco. E aí, eu não preciso fazer isso envergonhando o meu filho, humilhando o meu filho, brigando com o meu filho. Viu? Agora você vai ficar sem água. Agora você não vai ter água para tomar, porque você não obedeceu. Porque isso é fazer o nosso filho sofrer. Isso não é legal na educação dos nossos filhos. E, ao mesmo tempo, ele sofreu naturalmente as consequências naturais da decisão que ele teve. Você consegue perceber a diferença? Você consegue entender que a gente não precisa ser autoritário e a gente não precisa ser permissivo? O que seria não conseguir ver meu filho sofrer nessa situação e querer livrar ele de todo e qualquer sofrimento? Eu vou lá no mercado e compro de novo todos os suquinhos e ele leva para a escola os suquinhos dele e ele não sofreu a consequência natural da escolha que ele fez.
Então veja, em vários momentos a gente perde oportunidades de ensinar aos nossos filhos habilidades de vida porque a gente tem medo de ver os nossos filhos sofrerem, porque a gente não quer que os nossos filhos passem por nenhuma frustração, porque a gente não quer que eles sofram, que a gente não quer que eles se frustrem em nenhum momento, mas isso não é possível e isso não é saudável. Então, a gente pode aproveitar em vários momentos as consequências naturais das decisões que eles tomam para que eles passem por essas consequências e, com respeito e com gentileza, a gente guie eles nesse processo para ensinar habilidades de vida. E quando a gente não é capaz de entender que é importante eles passarem por frustrações, é importante eles sofrerem às vezes as consequências naturais das decisões deles. Para quê? Por vários motivos. Para que eles aprendam a lidar com a frustração, para que eles aprendam, por exemplo, que aquilo que eles fazem tem consequências, para que eles aprendam que o que eles fazem tem consequências, nós não precisamos punir, não precisamos envergonhar, não precisamos causar sofrimento ao nosso filho, entende? Você consegue entender a diferença? Então, o meu objetivo ao trazer esses exemplos para você é te mostrar que nós não podemos e não precisamos fazer nossos filhos sofrerem intencionalmente, punindo os nossos filhos para que eles aprendam. Disciplinar não é punir. Disciplinar não é causar sofrimento ao nosso filho. Isso é uma concepção equivocada de educação que faz a gente educar de um modo equivocado. E ao mesmo tempo, nós não podemos privar os nossos filhos dos sofrimentos. E ao mesmo tempo, é necessário nossos filhos lidarem com os sofrimentos naturais da vida. A gente nem sempre vai poder agradar os nossos filhos, e isso não é saudável. E a gente não pode privar os nossos filhos de frustrações, porque isso não é saudável. Porque aí a gente vai cair na permissividade. E os nossos filhos vão crescer sem conseguir lidar com a frustração, vão crescer mimados, né? Vão crescer entendendo que tudo no mundo precisa girar em torno deles, precisa que as pessoas sempre estão ali para servir, para tirar as consequências daquilo que eles fazem. Então, às vezes, sem perceber, a gente não consegue lidar com o sofrimento natural do nosso filho. Eu quero dizer, nós podemos permitir que eles sofram as consequências naturais, nós podemos desagradá-los em certos momentos e estar com eles, ajudando eles nesse processo. E dar a mão para ele ali e falar, tô com você passando por essa juntos, né? Então, se eu não tô fazendo o meu filho sofrer, vê, naquele exemplo lá do videogame. Oi, Isa, tudo bem? Naquele momento lá naquele exemplo do videogame, se eu faço o meu filho sofrer, se eu imponho o sofrimento a ele, você não é isso, vai ficar sem videogame uma semana, vou jogar esse videogame no lixo, nunca mais vai jogar videogame. Se eu imponho o sofrimento ao meu filho, não tem nem como eu ajudar ele a passar pela frustração, porque sou eu que estou intencionalmente fazendo ele sofrer. Entende como é coerente? Agora, se naturalmente ele está sofrendo as consequências daquilo que ele fez, por exemplo, ou se em algum momento eu digo não para ele, né? Eu falo, enfim, estou ensinando habilidades de vida e tenho que desagradá-lo para isso, eu posso fazer isso com gentileza e firmeza e ajudar ele a passar por isso. Porque o meu objetivo não é fazer ele sofrer, o meu objetivo é ensinar para ele habilidades de vida. Então, no meio da frustração, do sofrimento, eu permito que ele passe por isso, eu deixo ele passar por isso e eu estou do lado dele, ajudando ele nesse processo. Então, quando meu filho mais novo, por exemplo, ali no combinado do videogame, ele manifesta a frustração dele, ele não dá conta de cumprir o combinado, ele tá sofrendo porque ele quer jogar e não pode jogar. Eu tô ali e falo, filho, vamos se acalmar? Se ele tá dando uma birra, né? Como que eu posso ajudar você a se acalmar? Você quer, escolher ali a roda das escolhas da raiva? Você quer me dar um abraço? Você quer vir no meu colo? O que vai te ajudar a te acalmar nesse momento? E eu tô aqui pra te ajudar. No exemplo do videogame,
do videogame não, no exemplo de comprar o presente, né, filho? Eu sei que você tá frustrado porque você não vai poder comprar o seu presente que você gostaria agora, mas eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te ajudar a conseguir se organizar melhor. Eu tô aqui pra ajudar você a administrar melhor talvez o seu dinheiro. Eu tô aqui pra ajudar você a conseguir guardar os seus brinquedos e não perder nas próximas vezes. E nós estamos juntos. E a gente vai conseguir resolver esse problema e mais pra frente a gente vai poder comprar. Entende? Então, é isso. Nós precisamos ir encontrando esse equilíbrio. E entender que esse equilíbrio não é estático, é um equilíbrio dinâmico, que no dia a dia a gente vai conseguindo perceber a diferença entre um e outro, vai conseguindo perceber quando a gente pode usar as consequências naturais dos nossos filhos e estar com eles, enfim. Espero que eu tenha te auxiliado nisso. É um processo para nós enquanto pais, é um processo para nós enquanto filhos, né, para eles enquanto filhos, deles aprenderem habilidades de vida. E nós podemos sim permitir que os nossos filhos passem por frustrações e nós não vamos sempre agradá-los, isso não é saudável e faz parte de instruí-los, de educá-los, faz parte de auxiliá-los e ensiná-los habilidades de vida. Tá bom? Por hoje é isso. Um beijo para vocês. Obrigada pela presença de todos que estiveram aqui, das perguntas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas em relação a birra, como a Carol falou, né? E quando ele não aceita dar uma birra, assistam a última live que eu fiz. E se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me mandar inbox também, a gente continua conversando sobre esse assunto. Um beijo para vocês e até a próxima live, tá bom? Tchau, tchau!